Olá, queridos irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Nós estamos agora compartilhando com você esse estudo bíblico. É tempo de acabar com a cegueira espiritual. O texto base para a nossa reflexão dessa noite, ela está em 2 Reis, capítulo 6, os versos de 15 a 20, que diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que respondeu. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim entraram na cidade, e Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Meus amados irmãos, quando a gente fala tempo de acabar com a cegueira espiritual, nós estamos nos referindo muito especificamente não ao momento da quarentena, o momento da pandemia, mas estamos nos referindo a cegueira espiritual que muitas vezes está acometendo a nós, o povo de Deus, no momento em que nós precisamos ter muito discernimento, muita sabedoria, precisamos da unção, da direção do Senhor, para que possamos perceber os fatos, perceber a realidade ao nosso redor e assim nós nos posicionarmos e tomarmos posse das promessas, das bênçãos, das dádivas do Senhor para a nossa vida. Precisamos compreender, queridos irmãos, que ainda que os tempos sejam maus, ainda que hajam dificuldades diante de nós, o Senhor está conosco e o Senhor quer que nós possamos usufruir de todo o privilégio, de toda a graça, de todo o seu maravilhoso cuidado para conosco. É interessante nós observarmos, irmãos, recentemente eu estive com um tio que ele tem um problema de visão crônico por conta da diabetes, e aí ele não percebe as coisas ao seu redor. Ele escuta muito bem, ele fala, mas ele não vê, ele vê vultos. E aí então eu entrei na casa dele, fiquei parado do lado dele, ele estava jantando, vendo a televisão, lógico que ele só via os vultos e ouvia o som, mas nada lhe percebia. E eu fiquei um bom tempo ali parado, e depois de alguns minutos então eu disse: essa comida deve dar deliciosa. Ele tomou um susto muito grande, porque ele não estava percebendo a minha presença. É lógico, eu também entrei sorrateiramente, silenciosamente, aproveitando a porta aberta. Isso quer dizer, meus amados irmãos, essa situação é que quando a gente não enxerga, a gente corre riscos tremendos. Os irmãos percebem que pela leitura do texto bíblico, o profeta e o aprendiz de profeta, eles estavam vivendo uma situação muito, muito interessante. Se você perceber, você vai ver que Deus estava abençoando grandemente o povo de Israel. E como é que Deus fazia isso? Você percebe que automaticamente o Senhor, Ele abençoava de que maneira? Quando os inimigos de Israel estavam à porta, estavam ao seu redor, tentando as suas ações militares para destruir o povo de Deus, então acontecia o seguinte: o nosso Deus revelava ao profeta Eliseu, e Eliseu então avisava o rei tomava as medidas para se defenderem, para então não serem pegos de surpresa e serem destruídos.
destruídos. Esse fato, queridos irmãos, nos traz então a convicção de que o inimigo número um então daquele povo, de uma certa forma fisicamente falando, era o profeta, era o homem de Deus. E é interessante nós observarmos pela leitura no verso 15, que estava ali o servo do homem de Deus, ou seja, o ajudante de profeta, que se levantou bem cedo de manhã, e quando ele saía, ele viu então que a cidade estava cercada. Era realmente um grande exército inimigo, os inimigos da Síria estavam ali ao redor, e aí eles precisavam do efeito surpresa para que eles pudessem então destruir Israel. E a gente vai perceber que é nesse contexto de uma verdadeira cegueira espiritual que está sendo revelada nesse texto bíblico que nós acabamos de ler. Quando eu falo de cegueira espiritual, eu estou falando que ela nos impede de ver o agir de Deus, de ver o sobrenatural de Deus, de ver as coisas grandes e tremendas que Deus está fazendo. Nada mais oportuno, meus amados irmãos, que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, nós tenhamos nossos olhos espirituais abertos para ver a mão do Senhor em nosso favor. Preste atenção no que eu estou dizendo. Vamos entender melhor isso. É preciso entender que a cegueira espiritual, ela muitas vezes nos impede de ver a realidade ao nosso redor. Você percebe que o profeta diz: Senhor, abre os olhos desse homem, desse aprendiz de profeta, para que ele então perceba que nós estamos cercados de anjos, que nós estamos cercados da mão poderosa do Senhor, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos protegidos pela mão soberana do nosso Deus. Eu quero que você perceba isso, meu irmão. Quantas vezes, minha irmã, quantas vezes nós estamos diante de um dilema, diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, nós estamos diante de uma situação, um problema seríssima, e não percebemos, não estamos atentos, não abrimos os nossos olhos para ver o que nosso Deus está fazendo. Sabe o que acontece, irmãos? São muitas vezes, são pessoas, eu conheço pessoas assim, você deve conhecer, são pessoas que se contentam, que se conformam com a mediocridade espiritual. Não estão vendo as coisas grandes que Deus está fazendo na sua família, não estão vendo as coisas tremendas que Deus está fazendo na sua igreja, está fazendo no seu casamento, está fazendo na sua vida profissional, ou está fazendo, quem sabe, na sua vizinhança, na sua geração. Não percebe. A cegueira espiritual muitas vezes impede as pessoas de verem, de perceberem que a realidade ao nosso redor é uma realidade completamente diferente daquilo que acontece. É o que aconteceu nesse episódio do texto bíblico. É interessante também observarmos, queridos irmãos, que a cegueira espiritual muitas vezes também nos impede que a gente faça uso dos recursos divinos que estão ao nosso dispor, estão à nossa disposição, para que a gente possa então agir, atuar, ter atitudes que glorificam o nosso Deus. A gente percebe isso, meus irmãos, quando aqueles personagens da Bíblia, um deles passa a ver e então ele fica ali perplexo diante do agir de Deus. Sabe o que acontece, meus irmãos? Às vezes, nesse momento, você está aí me ouvindo, me vendo nesse momento e está pensando assim: ah, mas pastor, o Senhor não está vendo a dor que eu estou passando, a dor da perda, a dor da separação, a dor do isolamento, a dor física, a dor emocional, não consegue identificar a dificuldade que eu estou passando nesse momento? Meus irmãos, que a nossa oração, que a nossa atitude seja: Senhor, acaba com a nossa cegueira espiritual agora, nesse momento, abra nossos olhos para ver as coisas grandes e tremendas que o Senhor tem, para ver o anjo do Senhor acampado ao redor daqueles que o temem, para os livrar, para os dar a vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. É muito importante que eu e você
percebamos, que a gente note, que a gente descubra o agir do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Eu fico imaginando, acredito que o nosso Deus, Ele se entristeça profundamente quando a gente desperdiça, quando a gente deixa passar as oportunidades de fazer uso dos recursos espirituais divinos que estão à nossa disposição. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós deixamos de fazer uso desses recursos quando a gente não ora pela cura de alguém que está enfermo, quando a gente não aconselha o casal que está em crise prestes à separação, quando a gente não proclama a mensagem de salvação para aquele que está completamente perdido, sem direção, sem saber para onde caminhar. É uma pena, meus amados irmãos, quando isso acontece. Quando a gente começa a viver essa vida espiritual medíocre, é interessante a gente observar que essa vida espiritual, ela fica medíocre, a fé fica medíocre, a gente não vê o poder de Deus atuando na nossa vida. São pessoas que às vezes Deus vê Deus curar na vida do vizinho, na vida do outro irmão, na vida do pastor, na vida de um outro líder, mas não percebe o agir de Deus na sua vida. Eu acredito que o nosso Deus, Ele se entristeça profundamente quando nós desperdiçamos todos os recursos espirituais que estão à nossa disposição, e a gente faz isso por causa dessa cegueira espiritual que nos impede de ver os recursos que estão à nossa disposição, como aquele aprendiz de profeta não via os anjos do Senhor acampados ao redor dele, do profeta e da cidade de Deus. É interessante também nós observarmos que essa cegueira espiritual muitas vezes nos impede de andar pelo caminho de Deus. E aí, o que a gente aprende com isso, meus irmãos? Quando a gente não anda pelo caminho de Deus, a segurança é: vamos nos perder, vamos andar perdidos, vamos estar distantes. Isso acontece quando a gente não enxerga o caminho de Deus. Foi o que aconteceu com aqueles homens. A experiência aqui é que Eliseu disse assim: não é esta cidade, não está aqui o homem que vocês estão procurando, então venham e sigam-me. E eles seguiram Eliseu, e quando abriram os olhos após a oração de Eliseu, onde que eles estavam? Dentro de Samaria. E ali dentro de Samaria, quando o rei percebe o que está acontecendo e vê que aquele exército sírio, inimigo, poderoso, está agora debaixo da sua autoridade, do seu poder, então o rei do povo de Deus, o que ele fala? Ele diz assim: meu pai, podemos matá-los, podemos destruí-los? Aí é nessa hora que a gente aprende a quarta e última lição desse estudo, é que a cegueira espiritual nos impede de ver o poder do amor em relação ao ódio e à guerra. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: o profeta disse: não, meu rei, você agora vai dar comida, vai dar água, vai tratar bem eles e vai mandá-los de volta são e salvos para o seu povo. E foi dessa forma que aquela guerra acabou, porque o poder do amor, quando a gente vê o poder do amor espiritualmente falando, acontecendo, então milagres acontecem, coisas grandes e tremendas acontecem, a guerra cessa, o conflito acaba e a paz reina. Para a gente concluir nosso estudo bem objetivo nessa noite, eu quero dizer para você o seguinte: o nosso Deus, quando Ele fala para mim e para você sobre cegueira espiritual, Ele quer hoje, agora, Ele quer acabar com a sua cegueira espiritual. O que é que você precisa fazer para que isso aconteça? Deixe Deus usar o colírio poderoso espiritual da atuação do Espírito Santo sobre os seus olhos, para que os seus olhos vejam quem é o seu Deus, o poder do seu Deus, o amor do seu Deus e o que o seu Deus está fazendo na sua vida e daqueles que estão ao seu redor. Mas, irmãos, não esqueçamos, é só Jesus que tem o poder de abrir os nossos olhos. Os olhos espirituais, Jesus está querendo abrir, mas você precisa deixar, você precisa concordar, você precisa permitir. Eu quero te perguntar agora, para concluir a nossa palavra nesse vídeo: você quer deixar Jesus hoje acabar com a sua cegueira espiritual? Perdemos tanto tempo, amados irmãos, tentando contemporizar,
tentando argumentar, tentando colocar as nossas perspectivas. Vamos olhar o que Deus está fazendo? Peça que o Senhor abra a sua visão espiritual nessa noite e comece a ver as coisas grandes e tremendas que Deus está fazendo na minha, na sua vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Pastor, não está fazendo coisa nenhuma. Está sim, meus amados irmãos. Você que ainda não está vendo, peça que o Senhor abra os seus olhos. Deus está fazendo. Nós temos pessoas que nunca fizeram um trabalho de evangelização, estão evangelizando através da mídia, estão testemunhando com fervor, com autoridade, com unção. Peça que o Senhor abra e unja seus olhos, unja com o poder do Espírito, para que você testemunhe quem é o nosso Deus, o que Ele está fazendo diante de todas essas situações que estamos vivendo. Mas, por favor, chegou o tempo, vamos acabar com essa cegueira espiritual, em nome de Jesus, amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.